da Manhã. A palavra do prefeito. Nosso contato neste momento é com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, que fala conosco tradicionalmente todas as quintas-feiras. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rosana. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos que nos acompanham. Prefeito, eu achei que a semana passada o senhor escorregou, porque estava definindo quem o PSDB ia escolher para presidente no segundo turno. Deu uma vazada tucanada, prefeito. Eu achei que o senhor vazou a semana passada, viu? Infelizmente não. Eu já estava decidido, Kiko. Já estava tudo decidido na quinta-feira. Na quarta-feira... na terça-feira passada, nós fomos convidados para um jantar com o candidato a governador Tarcísio. E na quarta-feira à noite eu tive esse jantar. Aonde foi o jantar? Foi lá em São Paulo e eu cheguei muito tarde. E acabei passando mal de madrugada e na quinta-feira não vim nem trabalhar. Não estava legal. Aí passei o dia me recuperando, porque na quinta noite... Oi? Pode falar, desculpa, eu lhe interrompi. Na quinta noite? Não, eu ia falar que na quinta noite nós tivemos mais um jantar, mais uma reunião com ele, né? Então foram 2 dias seguidos de agenda com o governador Tarcísio. E aí, enfim, até perguntei se poderia fazer na sexta, acho que acabou não dando certo, mas não foi uma tucanada, não. Não foi uma tucanada. Escorregada. Pois é, o seu partido diminuiu muito, né? O PSDB vai ter que fazer como que eu posso dizer? Vai ter que fazer uma inflexão, né? Ou seja, tem que em si mesmar e discutir o que quer, porque ele está diminuindo, né? Em todos os estados, não tem tido êxito e aonde erramos, né? Seria, eu acho que essa a pergunta. O que nós fizemos errado para não sermos votados, né? Estou aqui falando de vocês, né? Mas assim, na maneira de me colocar, porque na medida em que se perdeu muitos espaços, o partido começa a ficar comprometido, né? E nós temos, no caso do próprio Fernando Henrique, o pai do Plano Real, alguém que mudou a história desse país depois de termos inflação de 3 dígitos, né? O próprio governo, o primeiro governo do ex-presidente Lula, conseguiu avançar em determinados programas sociais em função, inclusive, daquilo que foi deixado como herança do Plano Real, que naquela época era falar de herança maldita, né? E ela não foi maldita, tanto é que hoje mostra-se inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso dando e declarando apoio ao ex-presidente Lula. E aí fica a confusão, né? Aí em contrapartida, o governador Rodrigo Garcia vai receber o Bolsonaro já no aeroporto, ainda não está divulgado o que ia acontecer, enfim, ficou uma situação confusa. Um pouco do PSDB foi para um lado, outro pouco foi para outro lado, né? Fica uma coisa muito confusa a gente entender e enfraquecendo mais ainda o partido e não tentar manter alguma unidade, né? Concordo. Na verdade, Kiko, se a gente parar para fazer uma análise um pouco mais retrospectiva da situação, a gente vai ver que desde que a executiva nacional atual do PSDB assumiu, ela vem diminuindo o partido, né? É verdade. Trabalhou de uma forma muito pouco inteligente, desagregou deputados e outros quadros que já eram históricos do partido, forçou o partido a se dividir em vários estados do país. Recentemente, com as prévias, né, realizou prévias para candidato a presidente da República e depois voltou atrás. Então, um presidente nacional muito fraco que o PSDB tem. Ele nunca conseguiu unir o partido, ele nunca conseguiu reunir as lideranças em torno de um projeto, nunca colocou um projeto realmente concreto à mesa. Então, essa ausência de liderança, eu acho que naturalmente vai enfraquecendo e vai fragmentando o partido, né? Se a gente parar para observar, agora, passado o primeiro turno, o PSDB liberou os diretórios estaduais. Sinceramente, eu acho que não tem uma decisão mais covarde que essa.
Então, assuma lado, né? Fale, olha, eu vou com esse ou eu vou com esse. Porque é graças a posturas como essa, de ficar em cima do muro, que o partido chegou onde chegou. A gente tem que ter lado, a gente tem que definir de que lado está. Se está acertando ou está errando, só o tempo vai dizer, mas a gente tem que ter opinião, tem que ter projeto, tem que ter parceiro, tem que estar do lado de alguém, né? E não ficar o tempo todo, em todas as oportunidades, tá liberado, não vou dar opinião. Então isso faz muito mal para o partido, isso faz muito mal para a política em si, porque como você sabe o que pensa um político que não escolhe o lado que está, né? É difícil de você confiar. Então, eu acho que esse tipo de decisão foi que desagregou o partido e vem desagregando há algum tempo, e em que pese o PSDB aqui de São Paulo ainda conseguir ser uma ilha, né, dentre os diretórios estaduais do resto do país, eu concordo com você que saiu enfraquecido dessa eleição, sim. O diálogo com o candidato Tarcísio deve ter sido realmente proveitoso. Aliás, a experiência que eu tive no contato com ele aqui pessoalmente foi uma experiência muito positiva, de uma lucidez, de uma serenidade muito grande, firmeza de propósitos, algo que eu admiro no trabalho que foi feito. Tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Isso não me coloca deste ou daquele lado, mas apenas como análise, né, na área, no setor ferroviário, ele deu um novo destino para o Brasil. Essa é a grande verdade. Embora alguns investimentos não tenham ocorrido em São Paulo em grande monta, né? São Paulo não teve tantos investimentos. Inclusive, faço aqui as palavras do próprio secretário Flávio Amari, dizendo dos programas nacionais e que ele tinha mais dinheiro para fazer o programa de habitação em São Paulo do que o governo federal tinha em todo o Brasil. Isso são palavras dele, e vejo ele hoje fazer campanha para o Bolsonaro e para o Tarcísio. Então, assim, a política também tem desses caminhos aquilo que você acha, se não o melhor ou menos pior, para acontecer para o Brasil. E o que o senhor fala desse encontro, desse jantar que vocês tiveram com o candidato Tarcísio? Como é que foi o diálogo? Como é que foi a pauta desse encontro? Foi proveitosa? Você se sentiu convencido de que coisas boas podem acontecer para a cidade de Salto de Pirapora e para São Paulo, nesse diálogo que tiveram? Sim. Olha, Kiko, eu como todo mundo sabe, né, tanto os nossos ouvintes aqui, as pessoas que nos acompanham às quintas, me acompanharam durante a campanha, através das redes sociais. Todo mundo sabe que eu dei o meu apoio total e incondicional ao governador Rodrigo Garcia. Isso porque eu costumo falar que a gente tem que parar de ficar idolatrando o político e tem que analisar projeto. E o projeto que inicialmente mais agradava não só a mim, mas a grande maioria dos prefeitos, as pessoas que estão acompanhando, estão à frente da gestão pública, é o projeto do governador Rodrigo. Bom, não deu certo, eleição é assim mesmo, prevalece sempre a vontade do povo, graças a Deus. Passado esse primeiro turno, o Rodrigo perdeu, o Tarcísio passou, né? E a gente precisa saber quem está disposto a encampar bons projetos, ou seja, os projetos que a gente já conhecia, que eram os projetos que o Rodrigo colocava na mesa. O Tarcísio foi muito pragmático, muito rápido, e foi, assim, de uma digestão política incrível. E em tempo recorde conseguiu se aproximar e fechar o apoio do Rodrigo. Então, isso nos deu muita tranquilidade de poder partir para a conversa com o Tarcísio também, porque nós passamos, como pessoas que confiam no governador Rodrigo, nós passamos a acreditar que realmente o Tarcísio estaria disposto a abarcar dentro do seu plano de governo boas propostas que o Rodrigo já tem, principalmente as que já estão em execução no governo do estado. Passado esse primeiro momento, Kiko, o que a gente viu no primeiro turno foi um atropelo do Tarcísio, né? Sim. Ele com 43%, se eu não me engano, dos votos, né? 42, 43. 42, 43. Ele atropelou, ele foi muito bem no primeiro turno. Surpreendeu, né? Surpreendeu demais. E à primeira vista, né, nós aqui, prefeitos, eu falo por mim principalmente, prefeito de uma cidade que não é uma metrópole como Sorocaba, talvez ele,
ele pudesse se posicionar de uma forma diferente, né? Falando, olha, já existe uma onda bolsonarista, eu já estou bem colocado aqui, provavelmente eu ganho e eu não preciso abrir conversa com esses prefeitos dessa cidade. Então, ele poderia ter assumido essa postura. E, no entanto, Kiko, aí faço questão de destacar, sob a liderança do prefeito Manga, nós nos reunimos na quinta-feira passada e o candidato a governador Tarcísio, ele foi de uma humildade que poucas vezes a gente viu em candidatos a governador, né? Um cara que tem um currículo brilhante, ministro, enfim, não preciso ficar falando aqui de todas as qualidades dele, mas eu achei ele de uma lucidez e de uma humildade admiráveis. E isso chamou muito a atenção, porque ele começou a conversa já sendo bem tranquilo no sentido de falar assim, olha, eu preciso da ajuda de vocês. E, naturalmente, Kiko, isso coloca a gente, de certa forma, como que eu posso colocar? Mas isso nos insere realmente dentro da campanha dele, acolhe os prefeitos, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, acolhe os prefeitos para a campanha dele e, dentre o discurso dele todo lá, transpareceu, assim, ser uma pessoa extremamente motivada, né? Entende os desafios que o estado de São Paulo tem. Em termos de infraestrutura, é sacanagem o tanto que ele conhece, o cara realmente é diferente, é acima da média. Então, para nós, chamou muita atenção essa questão dele ser um cara muito inteligente. Isso é notável, assim. Na região de Sorocaba, o senhor acredita que a maioria dos prefeitos estará engajada na eleição do candidato Tarcísio? Com toda certeza, com toda certeza. Até porque na reunião que nós fizemos, estavam praticamente todos os prefeitos da região metropolitana e mais alguns de outra região também, mas que são próximos a Sorocaba. Então, foi uma reunião muito positiva. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Tarcísio mais de perto, falar um pouco sobre os projetos dele para o estado. Isso chamou muito a atenção e, nesse sentido de defender projeto e não pessoa, eu me senti muito confortável em declarar o meu apoio a ele, porque ele vem trazendo propostas que nós já observávamos a necessidade no estado e que talvez não fossem tão prioridade, e ele está priorizando agora. Então, talvez seja positivo esse chacoalhão aí no estado, vamos ver como vai se comportar. Agora tem uma nova formação na Assembleia Legislativa também. Eu digo para você, Kiko, que o Tarcísio ele tem tudo para ser um grande governador. Ele tem um bom orçamento, ele está cercado de boas pessoas. Então, agora nós temos feito campanha para ele aqui em Salto de Pirapora, principalmente, conversando com as pessoas que votaram no Rodrigo, é quase que unânime, assim, que o pessoal vai votar no Tarcísio. Vou lhe fazer É muito anti-PT, sim. Perfeito. Eu vou lhe fazer uma pergunta, nós vamos para o intervalo comercial. Essa decisão do senhor, ou especificamente sua, porque aí talvez não possa responder pela maioria dos prefeitos. O senhor, para presidente, apoia o Bolsonaro, mas daqui a pouco o senhor vai responder essa pergunta depois do intervalo comercial. Até já. Tá bom. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.
Você sofre com algum tipo de alergia aos alimentos, rinite, coceira nos olhos ou irritação na pele? Sente alguma reação alérgica quando está próximo aos seus pets? Atendendo adultos e crianças, a Clínica Médica Alevato possui atendimento humanizado, proporcionando a devida atenção para um diagnóstico e tratamento individualizado. Entre em contato agora mesmo. Telefone 15 991 16 8362 ou pelo site www.clinicaalevato.com.br. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca à maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. A Facens amplia sua habilidade. Vestibular Facens 2023. Vem pro nosso time, inscreva-se. Agora é hora de sair com a sua scooter na Japauto Honda. Se liga nos planos que preparamos pra você. PCX 150 2022 DLX, entrada mais 36 de R$641. Elite 125 2022 com entrada mais 36 parcelas de R$464. E o valor da entrada ainda pode ser parcelado no cartão de crédito. Consulte informações pelo WhatsApp, direto com o consultor. 991266515. Lojas no centro, Avenida 7 de Setembro, Itabubu e no Campolim. Juntos salvamos vidas. Jovem Pan, sempre à frente. Inovação constante para informar e prestar serviço. Na hora
hora do fato. Sempre Jovem Pan. Reflexo da sociedade. Credibilidade em primeiro lugar. A Jovem Pan é inoxidável. Não enferruja nunca. Rádio Jovem Pan. Notícia. Rádio Jovem Pan. 9h05. Eu repito, 9h05. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem o oferecimento de Lisier. Edifício residencial, um empreendimento feito para o seu estilo. E tem mais.com, um portal que tem tudo sobre Sorocaba e região. Vem que tem mais. Nós estamos conversando com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, e antes de entrarmos por um intervalo, ele mostrava e explicava o convencimento de estar trabalhando para o candidato Tarcísio de Freitas neste segundo turno para governador de São Paulo, falando inclusive dos colegas da região metropolitana. E aí eu falei, esse voto acompanha o voto a Bolsonaro ou não? Sim, com certeza sim. Perfeito. Então, você não quer falar mais nada a respeito disso? Não falo. É só sim. Não, eu perguntei se o senhor é, porque agora eu vou entrar em destaques de Salto de Pirapora. Mas se eu quiser falar, também seria incoerente, né? Apoiar o Tarcísio não está com o Bolsonaro. Parece que as coisas se unem no propósito de ter uma cadeia de cima a baixo, né, de pessoas que estão afinadas e com isso trazendo recursos para os seus municípios. Eu acho que a matemática é esta, né? Exatamente. E também, Kiko, falar bem a verdade para você, eu nunca simpatizei com a figura do Lula, não. A proposta dele de Brasil já não foi o que me convenceu durante as primeiras 2 administrações dele. Não dá a oportunidade da população analisar um plano de governo nessa eleição é um absurdo. Quem vota no Lula hoje, infelizmente, não sabe o que ele tem para o país. Ele não tem plano de governo, claro, né? Claro não tem plano de governo. Legal. Então, aliás, essa semana nós vamos, semana que vem... Praticamente está tirando uma onda com a cara da população mesmo. A Alana, nossa coordenadora, vai estar fazendo um contato. Nós vamos pegar 2 vereadores que são um de cada lado. Nós vamos trazer o vereador Ait, que foi muito bem votado, estamos convidando, ele teve quase 30 mil votos para deputado estadual, jovem. E na foto e no vídeo que foi gravado do presidente Jair Bolsonaro e o Manga, ele estava inclusive no Palácio da Alvorada, divulgou essa foto. Ele tem uma ligação muito forte com a família Bolsonaro. Então nós vamos trazer ele. E do outro lado nós vamos trazer a vereadora Yara. É importante que a gente dê a oportunidade para 2 vereadores apoiadores, nela que também foi candidata a deputada federal, teve 44 mil votos com o coletivo que ela comandou. Então vamos pôr os 2 para a gente ter uma vertente de cada lado para o ouvinte da Jovem Pan Sorocaba. Destaque da nossa querida Salto de Pirapora. O que nós temos de bom? A semana passada não falamos e agora vamos, obviamente, falar os destaques daquilo que está acontecendo em Salto de Pirapora, prefeito. Olha, nós temos boas novidades e nós temos ótimas novidades. Então vamos pelas boas, depois pelas ótimas. Vamos pelas boas? Pelas boas. Então, a primeira boa foi o início dos trabalhos da Romu aqui em Salto de Pirapora. As nossas rondas ostensivas municipais, um novo grupo formado pelos nossos guardas e já está dando muito resultado. A gente já está muito satisfeito com o empenho dessa nova equipe que nós montamos. A gente que veio aí de alguns meses atrás, principalmente entre o mês de maio e julho, sofrendo com alguns furtos na cidade. Nós estamos trazendo a Romu para dar uma segurança maior para o comércio, para os comerciantes da nossa cidade, para a população de uma forma geral. Essa ronda ostensiva vai se fazer presente com uma frequência muito maior dentro dos bairros. Então, a gente está dando essa resposta para a população, é uma reação a essa onda de furtos que nós passamos alguns meses atrás e que, graças a Deus, é o trabalho das nossas polícias e da nossa guarda municipal, nós superamos. Então, nós não paramos de investir em segurança, estamos ampliando o monitoramento
da nossa cidade, estamos ampliando as rondas, criamos a Romu, estamos comprando novas viaturas, vamos anunciar provavelmente na semana que vem concurso para mais guardas municipais, então nós vamos aumentar em pelo menos 35% o efetivo da nossa guarda e o investimento em segurança cada vez maior aí pelos próximos anos, Kiko. Muito bem. E agora o excelente, o que nós temos de excelente? Aí tem duas excelentes. Então vamos nas duas. A primeira e as duas são voltadas para o meu foco mesmo aqui dentro da nossa gestão, que são as crianças. Perfeito. Né, Kiko? Todo mundo que acompanha a gente sabe o quanto a gente faz planejamento e programas aqui dentro da nossa gestão, olhando para as crianças, para essa primeira infância. E uma das ótimas novidades que nós trazemos... É que agora o senhor aprendeu com a Sara, o senhor cuidar de criança, agora o senhor dá leite, dá mamadeira para a Sara, que vai fazer 1 ano, né? Já fez 1 ano, né? Vai fazer dia 24 agora. Tá aí já. Passa rápido. E a gente tem um outro olhar para a criança quando a gente tem criança em casa, né? É diferente. Totalmente diferente. É outra visão, né, Kiko? Mas uma das ótimas notícias que eu trago é que algumas décadas depois, a Prefeitura de Salto de Pirapora voltará a fornecer uniforme para toda a rede municipal de ensino. Então, nós já temos aí todo o processo realizado, já apresentamos nas nossas redes sociais um modelo de uniforme, uma qualidade impecável do uniforme para as nossas crianças e, graças a Deus, a gente vai poder dar essa oportunidade de igualdade para todos os nossos alunos da rede. E a outra excelente, para a gente fechar o jogo? E a outra excelente? A outra excelente, essa realmente me enche de orgulho, numa parceria com a Admax, né, a empresa mais conhecida como Magnus, a gente construiu e inauguramos agora o Núcleo Coração Azul. O que é o Núcleo Coração Azul? É um núcleo onde serão atendidos por especialistas as nossas crianças autistas. Que legal, prefeito. Nós teremos especialistas, pessoas qualificadas para tratar especificamente autismo nesse núcleo. A gente sabe que os números dos autistas não param de crescer. Os diagnósticos hoje acontecem, né? Antigamente a pessoa tinha, mas não tinha o diagnóstico, né? Também. E vamos trabalhar forte desde o início do processo, onde a professora ou a monitora da creche, ela observa que a criança já tem um comportamento diferente, desde esse primeiro momento, até o momento do laudo, até o momento do tratamento. Nós faremos todo esse acompanhamento dentro da nossa rede, daremos todo o auxílio necessário para as mães e os pais dessas crianças. O tratamento vai ser feito num local maravilhoso que nós construímos. Essa parceria com a Magnus, ela dá muito certo. Deixo aqui o meu agradecimento à empresa. As salas totalmente equipadas, com equipamentos dos mais modernos e mais eficazes no tratamento dos autistas. Então, as terapias serão de uma qualidade realmente invejável. E destaco também que esse programa ele foi feito para as nossas crianças aqui de Salto de Pirapora e tem uma série de regrinhas que os pais precisam preencher, vários pré-requisitos para poder habilitar a criança a se tratar no nosso núcleo. Um deles é residir aqui no nosso município há mais de 5 anos. Então, realmente, a gente vai buscar tratar as nossas crianças aqui, dar um conforto maior, uma qualidade de vida maior para as crianças e para as famílias. Foi um compromisso que eu assumi ao longo da minha campanha, numa reunião com muitos pais de autistas, acredito que tinha mais de 30, 40 pais e mães de autistas, e nós entendemos realmente a necessidade dessa pauta e de dar a atenção que essas crianças merecem. E agora, muito dignamente, elas terão um atendimento do melhor possível. Que legal, prefeito. Olha, realmente essa foi nota 10 para encerrar realmente. Então se prepara que semana que vem vamos falar de eleição de novo, né? Olhando com o mapa aí, porque o senhor sabe que o senhor é comentarista, não é só prefeito. É por isso que o senhor fala toda semana, para a gente aproveitar esse aspecto político de um jovem político, uma nova geração de políticos que pode colocar sua linha de pensamento e está vivendo aí a experiência diária de prefeitar, né?
uma cidade como Salto de Pirapora. Semana que vem também tem o Dr. Quevedo, vai estar falando, já falamos com... Legal. Mas é que o senhor é o comentarista, né? Está toda semana falando com a gente. Um abraço, prefeito. Até mais, até quinta. Obrigado. Um abraço. Muito bem, falamos com o prefeito Matheus Marum, prefeito de Salto de Pirapora, falamos de política, falamos da tendência maciça dos prefeitos da nossa região que devem apoiar Tarcísio de Freitas. E nós vamos fazer aí de maneira separada, vamos conversar um pouco vamos tentar trazer o Vinícius Aires e também a vereadora Yara. Os dois são vereadores, foram candidatos, foram muito bem votados, mas não se elegeram, para defender o seu lado e para que você possa ter uma visão ampla de um lado ou de outro, para você ir construindo o juízo de valores para no dia 30 exercer o nosso grande direito, o maior direito, que é a democracia e que é o voto. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. Em alguns minutos nós voltamos com Thaís Romão e também Cida Muniz.